Olá pessoal, meu nome é Glauber Belo. Sejam todos muito bem recebidos aqui em nosso espaço, onde estamos estudando Python juntos. Nesta aula veremos variáveis. E variáveis é certamente um dos recursos mais eficientes de uma linguagem de programação, tá? Pois a possibilidade que a gente tem de manipular uma variável é fundamental para que a gente tenha um bom código. E nesse sentido, veremos instrução de atribuição a uma variável. Ou seja, como a gente faz a atribuição de um valor a uma variável, tá? Uma variável pode ser representada por uma palavra. Vamos para a tela para a gente poder ver isso na prática, tá? Bom, aqui nós temos a possibilidade de criar a nossa variável. Tá, vamos criar aqui 3 variáveis e daí a gente vai conversando sobre isso, tá bom? A primeira variável que vamos criar uma variável chamada frase, tá? Frase, ela vai guardar uma frase, então vamos atribuir a ela uma string, ou seja, aspas duplas, e vamos escrever uma frase, por exemplo, a banda Europe é muito boa. Olha só, a gente utilizou aqui um acento, tá? Um caractere especial. Isso aqui dá um pouco de um frio na espinha, olhando do ponto de vista da programação. Mas o Python 3 aceita, então por uma questão didática, a gente vai estar utilizando esse acento aqui, tá? Porém, como a gente vai estar escrevendo em inglês os nossos códigos, cada vez que a gente for profissionalizar, né, para poder manter um padrão do mercado, a gente vai abolir o uso do acento, tá bom? Tá, então temos essa frase aqui, a banda Europe é muito boa. Vamos criar aqui uma outra variável, por exemplo, com número igual a 80, tá? E vamos criar mais uma terceira variável que pode ser um ponto flutuante, por exemplo, pi igual 3.14. Existem mais casas decimais aí, porém não há necessidade de fazer isso aqui. Ok, temos essas 3 variáveis aí. Uma variável de string, uma variável de número inteiro e uma variável de ponto flutuante, tá bom? Qual a regra para a gente poder nomear as variáveis? Veja que a gente inseriu nomes, frase, número e pi. Ok, as variáveis elas podem sim ter nomes longos, porém é interessante a gente manter os nomes quanto menores possíveis, tá? Quando formos atribuir nomes longos a uma variável, será necessário a gente fazer uso do underline. Por exemplo, se a gente for colocar aqui o nome frase longa. E aqui a gente vai colocar uma frase muito longa. Vou colocar aqui apenas essas reticências. Aí nesse caso a gente separa por underline, tá bom? Outra coisa, as variáveis elas não podem conter um número no início do nome. Se a gente for tentar aqui, vamos lá. Europe 80 é igual a nome. Isso aqui vai dar certo. Ele vai ler, deu ok. Agora, se invertermos aqui o 80 na frente do Europe, aí a gente vai ver, olha só, invalid decimal literal. Então, a gente não pode iniciar o nome de uma variável com número, tá bom? Outra coisa que a gente não pode utilizar é o arroba. Então, se a gente colocar o nome arroba igual a Europe, vou clicar aqui para poder sair aquela mensagem de erro. E aí, olha só, invalid syntax. Lembra que a gente falou de sintaxe
nas aulas passadas? Pois bem, o arroba é um símbolo que a gente não pode estar utilizando na atribuição de um nome de uma variável. Por isso, é um erro de sintaxe, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, para relembrar, é só ver nas aulas passadas, tá? Outra coisa que a gente pode se atentar aqui aos nomes de variáveis é que existe uma convenção da gente ter o nome da variável inteiramente com letras minúsculas. Então, pode ver que a gente utilizou letras minúsculas aqui em frase, em número e em pi, tá? É possível criar iniciando com letra maiúscula? É possível, poderia ser frase assim. Porém, nesses casos, a gente vai utilizar essa convenção para um outro tipo, e a gente vai ver isso mais na frente do nosso curso, tá bom? Ótimo. Existem algumas palavras-chave que o Python tem reservado para que a gente não as use como nome de variável, tá bom? Se usarmos, vai dar erro. Essas palavras, elas estão representadas aqui, onde eu vou mostrar a vocês. No Python 3, essas palavras são as palavras-chave. Então, são palavras que a gente deve evitar de usar. Por exemplo, and, del, from. Pois tudo isso aqui a gente já utiliza do Python para estar programando, tá bom? Então, não precisa decorar essas palavras, elas vão ficar muito comuns de acordo com o que a gente vai usando, tá bom? A linguagem, e não é necessário decorar. Naturalmente, a gente vai estar sempre com isso já na mente, tá bom? Com isso, eu gostaria de convidar vocês a fazer parte do nosso Discord. O link para ele está tanto aqui na descrição do vídeo quanto no comentário. Provavelmente vai estar fixado. Espero vocês na próxima aula. Obrigado.